Pronto? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoalzinho da live. Bom dia. A gente vai começar os nossos trabalhos de hoje. Eu vou dar os recadinhos, né? Como vocês já são de casa, vocês já estão mais que escolados, né, com o recado. Mas eu vou direcionar para o pessoal da live, né? A nossa casa vive de doação. Então a gente pede para que quem possa nos ajudar com roupas, sapatos, utensílios, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue pegar móveis, essas coisas. Mas se tiver, dá uma ligadinha, a gente vê se a gente consegue redoar, que é o que a gente faz, porque a gente não tem espaço para guardar, né? Então, de antemão já agradeço, né? Graças a Deus nós somos muito abençoados com doações, tanto que nós separamos essas doações e a gente não fica só com a gente não, a gente repassa o excedente, como eu falei, a gente não tem lugar para guardar, então o excedente a gente doa para outros lugares que necessitam também, tá? Então desde já eu agradeço a colaboração e onde essas peças são revendidas aqui no nosso bazar, onde a gente mantém a nossa casinha aberta, né? Porque a gente, como bom brasileiro, a gente paga água, luz e todos os boletos, né, que convém a nós brasileiros. Mas vamos chegar lá, né? Nossa casa também assiste também algumas pessoas com cesta básica, tá? Também, se puderem nos ajudar, que seja com 1 quilo de alimento, faz diferença, para que essas pessoas possam receber aquilo que, graças a Deus, para nós é tão farto, né? E todos nós temos mais a agradecer do que a pedir. Então, já que a gente tem tanto, vamos dividir um pouquinho, né? Vamos dizer de novo uma palestra que eu nunca esqueço. Pior do que você não ter para doar é você não querer doar. Lembra disso? Maravilhoso. Né? Lá embaixo ainda. Então, usem isso, gente, porque é bem verdade. Às vezes a gente gostaria até de doar mais, né? Mas um pouquinho que a gente doa já ajuda, tá? Nossa casa, horário de funcionamento, todas as terças e quintas, 20 horas, quartas, 14, e domingo em 2 horários, às 9 e às 10h30. Nós estamos transmitindo as nossas lives agora ao vivo, também, às terças, quintas, sextas e domingo às 10h30. Então, não deu para vir à casa? A palestrinha está lá, nós vamos estar lá. O palestrante sempre vai estar lá nesses dias e nesses horários. Não conseguiu assistir? Essas palestras ficam gravadas no Facebook, tá? E posteriormente a gente também passa para o YouTube. Então, não é motivo para não assistir a palestra. Como a gente fala, o ponto alto do tratamento é realmente a palestra. Então, independente se estão presentes ou não, é de suma importância a gente ouvir a palavra, tá bom? Inclusive, a gente pede para que vocês também divulguem essas lives. Nossas lives têm pessoas que assistem até no Japão. E nós vamos estar fazendo a nossa obrigação, que é divulgar o Evangelho, né? Então, indiquem para amigos, conhecidos, né? Para que assistam, para que eles possam receber esses bálsamos, essas coisas tão boas que a gente recebe, tá bom? Nós temos também aos sábados, a partir das 8h30 da manhã, o atendimento das crianças, que a gente chama de evangelização infantil. Crianças a partir dos 2 anos de idade já podem fazer parte. E do que acontece nessa evangelização? É realmente a palavra dita, é uma evangelização. Essas crianças vão conhecer Jesus na sua mais tenra idade. A pessoa que legal. E não precisa ser espírita, tá, pessoas? Não precisa, não é necessário. Basta ter 2 anos e os pais, os responsáveis, terem a boa vontade de trazê-los. É o que eu costumo dizer, né? As pessoas falam, espiritismo. Gente, nós falamos de Jesus. Então, independente da religião, se não aceitar o que é Jesus, desculpa, né? Não está no bom caminho. Então, a gente indica para as pessoas, para quem é do evangelho, não importa. Nós não fazemos acepção nenhuma de religião, tá bom? O
recado mais importante, evangelho no lar. Todo mundo? Todo mundo? Todo mundo? Oi? Que beleza. Dá uma estrelinha para cada um. Vocês também na live, por favor. Né? A gente sabe o quanto que é importante o evangelho no lar, que é a nossa proteção, é aquela blindagem, né, na nossa casa. A gente entra para dentro da nossa casa, infelizmente a gente ainda tem que trancar a porta, né, para que, infelizmente, outras pessoas menos evoluídas, vamos dizer assim, né, possam entrar e nos fazer mal. O evangelho é a mesma coisa, só que essa tranca é a espiritual. Aqui a gente recebe tanta coisa boa, tanta limpeza, e aí chega lá fora, vem todo mundo, né, atrás da gente. E muitas vezes a gente leva para dentro de casa. E aí está acontecendo as brigas, as discussões, a mulher não pode olhar para o marido, o filho rebelde, por quê? Porque muitas vezes está tendo influenciação espiritual. Infelizmente, esses nossos irmãozinhos menos evoluídos, eles pegam as nossas fraquezas e acabam entrando junto. E com o evangelho no lar, se eles estiverem dentro, eles vão ser evangelizados, eles vão ter a consciência do estado primeiro deles e depois de parar de fazer o mal. E aqueles que querem nos fazer mal não vão conseguir entrar. Por isso, eu brinco muito na hora que eu dou os recados, eu desafio qualquer um que não faça o evangelho, que faça. Para que vocês possam ver a diferença que é dentro da própria casa. Não sei fazer o evangelho, é só procurar por um de nós aqui que a gente está disposto assim, já está ali, ó, vem que a gente vai ensinar. Temos também alguns folhetinhos para ajudar. Também não consigo, não tem jeito. Fala com a gente vai fazer até, se for o caso, uma chamada de vídeo. E a gente faz junto. Se for o caso, ir até a casa de vocês. Isso é para vocês também, viu, pessoalzinho lá? Tá bom? Peço para o pessoal da live agora já pegar a aguinha, porque no final da nossa palestra vai ter a fluidificação da água. Peço também para vocês, nem eu estou brincando aqui de pegar água para as meninas, mas é muito bom, já que vocês vêm até cá, aproveita. Traz uma garrafinha de água. Eu brinco muito, isso aí, Carminha. Eu brinco muito que cura até frieira. Cura tudo essa água fluidificada. E durante essa minha... Até os bichinhos. Até os bichinhos, as plantas gostam, entendeu? Os animais, as plantinhas. Todo mundo A gosta. família toda, né? A gente só pede assim, que nem no caso. Ela pediu para mim, a Patrícia pediu uma água, eu perguntei para quem que era, se era para ela. Porque normalmente, se você traz, que nem no caso dela, para o marido, para fazer um tratamento, então é só direcionado a ele. Mas se está tudo bem em casa, não é para saúde, nada, pode trazer isso. Como eu tenho a minha caixa d'água de acesso fácil, eu jogo dentro da caixa d'água. Então todo mundo que vai em casa toma água fluidificada, né? Agora, se a maioria das caixas d'água não tem acesso, põe no filtro, deixa lá, vai reabastecendo, põe na água que todo mundo pega na geladeira, entendeu? Oferece para visita. Dá copa. Não precisa nem falar, entendeu? Então, e o pessoal da live já pode pegar, que depois nós vamos fazer, e você também já traz. Inclusive, na hora da fluidificação, a gente pede a ajuda de vocês, tá bom? Então, nesse instante, posso fazer a prece? Então, nesse instante, convido a todos a fecharem os olhos e levar os pensamentos a Deus e do fundo do coração agradecer ao Pai Maior por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos em seu nome, por mais uma semana que se inicia, por mais uma semana que se encerra, por tantas bênçãos que o Pai nos proporciona, pela alegria, pelo abrir os olhos pela manhã, pela nossa saúde, pelas nossas pernas, os nossos braços. E somos gratos, Pai, e nos sentimos privilegiados por o Senhor nos permitir estarmos aqui. Agradecemos aos mentores dessa casa, Dr. Zé Maurício,
a toda a equipe espiritual que aqui já está presente, todos os mentores individuais, que possamos, cada um de nós, Senhor, possamos receber esses fluidos, esses bálsamos, para que nós possamos levar daqui o melhor, que possamos sair daqui gratificados, alegres, felizes, por mais uma vez ouvirmos a sua palavra. Agradecemos, Senhor, imensamente tudo que o Senhor faz por nós e pedimos aos amigos espirituais que nos ajudem a cada dia, que possamos buscar cada vez mais o nosso melhoramento e o principal, Pai, que possamos olhar uns para os outros e sentirmos aquele amor de irmãos. Que assim seja, graças a Deus. E nesse instante, vamos envolver com muito amor a Edinalva, que vai trazer para nós a palestra dessa manhã. Um bom tratamento a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Todos aqui presentes, todos assistindo em casa. Que bom que estão todos aqui nessa manhã de domingo. Todos para receber aqui os ensinamentos de Jesus. A prece da Hilda, que já nos acolheu, já nos elevou a Jesus, a conexão com Deus, com o plano espiritual. Vamos então, neste momento, fechar os olhos mais um pouquinho nesta manhã de domingo. Vamos agradecer por mais um dia de vida, por mais uma semana que se inicia. Vamos agradecer por estarmos aqui em mais uma oportunidade. Também vamos nos conectar tudo aquilo que viemos pedir. Pedir para nós, nossos familiares, nossos amigos, sabendo que iremos receber o que viemos pedir de acordo com o nosso merecimento. E que mesmo assim, nem sempre merecendo muito, Deus, que é Pai de misericórdia, nos ampara e nos dá meios, nos dá maneiras de irmos enfrentando tudo aquilo que precisamos enfrentar para a nossa evolução. Então, vamos seguir no Evangelho de hoje, o livro Vinha de Luz, que é o 148, Membros Divinos. Põe para lá. Para melhorar a imagem, você põe de volta. Sim, Aonde que está? Isso. Melhor, Obrigada. né? Eu preciso ler. Ótimo, obrigada. Então, nós vamos fazer a nossa leitura de hoje, nos conectando mais um pouquinho com o plano espiritual, fazendo a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. A esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrandar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos.
ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa gloriosa imagem. Assim seja, graças a Deus. Então, envolvidos que estamos, vamos continuar no livro Vinha de Luz, capítulo, lição 148, que se chama Membros Divinos. Membros que são partes de algo, membro de algo, parte de algo. E aí é um trechinho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, que viajava, que passava por diversas comunidades, tinha o hábito de, após sair daquela comunidade, continuar se comunicando, dando orientações a respeito dos ensinamentos e da vida de Jesus. Então, Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios, ao povo de Corinto. E aí, nessa primeira carta, no capítulo 12, versículo 27, ele diz: Ora, vós sois corpo do Cristo, e seus membros em particular. E aí eu vou ler um pouquinho mais destas palavras de Paulo. Eu vou ler do versículo 27 ao 30, para que a gente possa compreender melhor. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Vem a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e de falar diversas línguas. Porventura, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Também não. Todos realizam milagres? Não. Todos têm o dom de curar? Não. Todos falam línguas? Também não. Todos as interpretam? Também não. Mas mesmo não tendo todas essas qualificações, todos eram membros divinos. Todos eles eram membros divinos, como nós aqui também somos. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós também somos membros, partes do divino. De Jesus aqui para modificar o planeta Terra. Somos partes também de Deus que nos criou em sua misericórdia. E aí nós vamos entender como é que nós somos partes, membros divinos nesta nossa caminhada. E todos nós somos. Então, nesse sentido, nós vemos que Paulo nos orienta que somos todos partes, membros divinos do corpo de Cristo. Então, não é esperado que que alguém entregue o meu espírito em direção a Cristo, mas o meu corpo aos adversários de Jesus. Então, eu tenho que ter a união aqui do meu espírito, seguindo em direção aos ensinamentos de Jesus, e além do meu espírito, o meu corpo carnal também. Tem que haver a união dos dois. Não adianta somente eu, por exemplo, fazer uma oração, alimentar o meu espírito, mas depois eu, por exemplo, seguir um vício
e estou prejudicando o meu corpo carnal. O meu corpo carnal não está seguindo a mesma orientação que o meu espírito. Então, não estou podendo andar em comunhão com os membros de Jesus. O ideal é que corpo e espírito caminhem juntos. Tudo bem? Não sei se alguém aqui já fez ou faz os cursos da casa. Alguém aqui já fez ou faz? Uma? Tá. 2. Muito bem. Nós aprendemos então o quê? Que temos o corpo, a carne, certo? O espírito e envolvendo esse espírito, o perispírito, certo? Então, o ideal é que nós andemos em comunhão, carne e espírito. Que eu alimente o meu espírito, que eu também alimente a minha carne de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, vamos lá. Já que é o nosso espírito e o nosso corpo carnal que nos forma como seres humanos, nós vemos que não há como dividir o nosso corpo do nosso espírito. Se eu dividir corpo e espírito, é sinal que eu desencarnei, certo? Para eu estar aqui, precisa corpo, carne e espírito, então eu estou encarnada. Não tem como dividir esses dois membros do nosso corpo. Se eu dividir, eu desencarnei. Então, como que eu vou também não seguir tanto em corpo quanto espírito as orientações de Jesus para que eu seja um de seus membros? Os dois têm que caminhar juntos. Tudo bem até aí? Esse entendimento? Tá. Então, eu preciso que não haja falhas. Não haja falhas no meu corpo para que ele funcione bem. Se eu perder uma mão, vai haver uma falha. Se eu perder um pé, vai haver uma falha. Se eu perder um outro membro qualquer, vai haver uma outra falha. Então, eu preciso que tudo esteja ligado e em comunhão no meu corpo para que funcione bem. Então, novamente, assim também preciso que o meu corpo e o meu espírito estejam ligados na mesma comunhão para que eu seja um membro ativo de Jesus. Se tiver essa separação, todo o nosso corpo sofre. Se tiver um membro adoecido, o meu corpo todo sofre. Se eu tiver um membro adoecido, todo o meu corpo vai padecer nessa dor. Então, se o meu espírito estiver também em sofrimento, o meu corpo também vai sofrer. Quando estamos entristecidos, quando estamos chateados, emocionalmente ali, adoecidos, o nosso corpo também sofre. Da mesma maneira de que quando o meu corpo adoece, eu também sofro emocionalmente. Então, mais uma vez, para entendermos que não há divisão. Somos um corpo e um espírito. E essa união é que nos faz ser membros de Jesus. E eu preciso que tudo caminhe bem, sem falhas. Se eu não tiver uma mão, se eu não tiver um pé, se eu não tiver uma perna, já não existe uma falha, uma dificuldade nesse meu organismo de se movimentar, de realizar as atividades? Existe. Então, preciso que tenha uma comunhão. Então, nós vamos percebendo que o corpo carnal e o corpo espiritual precisam andar alinhados aos ensinamentos de Jesus. E que, se assim somos o corpo de Cristo, se sofrermos algo, ou se não seguirmos os bons caminhos, o que eu represento de Cristo também irá falhar. Eu preciso seguir muito o que nós aprendemos tanto aqui, que é o orar e vigiar. Nós não ouvimos sempre? Orai e vigiai, né? Orai, faça o evangelho no lar, faça suas orações e vigie.
vigie os pensamentos, vigie os sentimentos, vigie os comportamentos. Não é isso que aprendemos e é isso que tentamos seguir? Porque nós representamos aqui membros de Cristo. Se eu falho em algo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, do meu comportamento, eu estou sendo um membro falho aqui nesse apostolado que eu estou realizando. Então, nós precisamos nos observar, nos vigiar realmente. Desse modo, não adianta eu dizer, né? Hoje o meu corpo atende aos chamados do mundo. Então eu vou realizar um vício, vou deixar os maus pensamentos dominarem, vou realizar crimes, maus atos. Aí amanhã eu vou até a igreja, amanhã eu vou até a casa do caminho. Desse jeito eu estou seguindo os ensinamentos de Cristo? Não, né? Desse jeito eu estou sendo um membro ativo de Jesus? Não. Então, não é para que hoje eu faço o vício que eu quiser, realizo o comportamento que eu quiser, e amanhã eu vou fazer minha oração, e que aí eu já estou no caminho novamente. E aí no outro dia eu falho de novo, aí amanhã eu faço minha oração. Não, isso precisa ser constante, é um orar e vigiar constante. Então nós temos que observar e nos policiar para sermos membros ativos em todos os momentos. Um dos exemplos que também Paulo nos dá são as crianças, os adolescentes, os jovens adultos, que muitas vezes se deixam levar por caminhos difíceis. Caminhos difíceis que também levará essa vida adulta a caminhos difíceis. Então, se eu quero ter uma vida adulta mais tranquila, que eu, como criança, como adolescente, como jovem adulto, já comece a caminhar também no caminho do bem, no caminho das orientações de Jesus. Que eu desde cedo consiga ser membro ativo de Jesus, para que mais tarde, na minha vida adulta, eu já esteja também nesse caminho. E aí ele vem observando mais uma coisa que nós vemos e que acontece. Que também não adianta eu seguir os maus atos, os meus vícios, os meus maus pensamentos e depois eu me flagelar, eu me punir, eu me castigar. Porque nós fazemos isso, né? Nós fazemos ali um ato errado, que nos gera uma culpa bem grande, e aí nós nos punimos, nós nos flagelamos, nos castigamos, supondo que esse sofrimento vai aliviar o que eu fiz, vai aprimorar o meu espírito. Não vai. Esse sofrimento, ele só vai nos machucar mais ainda, espiritualmente, a pele, o corpo e só. Porque espiritualmente eu preciso fazer todos os dias um pouquinho, me vigiando. Então não adianta eu fazer o mal e ir ali e depois me autoflagelar ou me punir de tantos arrependimentos. E no outro dia fazer de novo aquele mau pensamento, mau comportamento. Isso só vai me machucar e não vai me levar a ser um membro de Jesus. Viver a vida em Jesus não é punição. Jesus não quer que nós andamos aí pelos caminhos das punições. Jesus espera que nós andemos no caminho do equilíbrio, de uma vida justa, de uma vida seguindo os seus ensinamentos, os seus exemplos, os seus desígnios que Ele tem para nós, em todas as linhas do nosso serviço terrestre. E não importa qual seja o nosso serviço terrestre,
se é ser pai, ser mãe, ser filho, ser irmão, ser vizinho, ser chefe, ser funcionário. Não importa qual seja o meu trabalho aqui, neste plano. Em todas as linhas, o esperado é que eu seja um membro ativo de Cristo. Então, Paulo nos afirma: somos os membros do Mestre Jesus em particular. Somos seus membros. Cada um de nós aqui é. E o que nós estamos construindo como membros de Jesus na obra e nos dons de Deus? O que eu estou construindo? E aí eu fiz essa reflexão enquanto eu preparava essa palestra. O que eu, Edinalva, aqui estou construindo? Será que eu estou sendo um membro ativo de Jesus? Ou eu estou sendo um braço amputado, uma perna amputada? Fiquei refletindo. Como estou eu nesta minha caminhada aqui, a serviço de Jesus? Então, nós não precisamos ir nem longe, não vamos nem de longe nos comparar a Jesus. Mas nós já sabemos que somos trabalhadores com tarefas já determinadas. Estamos longe de sermos Jesus, mas cada um de nós aqui já tem a sua tarefa. Já foi determinado no momento da encarnação a que viemos seguir, a que viemos realizar ativamente. E para isso, nessas tarefas determinadas, Jesus também age em nós. Ele age em nós, ele nos guia. Às vezes nós entendemos a intuição, nós entendemos ali, temos a percepção dos nossos mentores, às vezes não, mas nós temos o guia aqui para seguirmos esse caminho. Então, se ele nos guia, ele também espera de nós. E que nós possamos entender essas sugestões que nos são dadas por intuição para seguirmos a nossa caminhada. Os homens, como foram os apóstolos de Jesus e seus seguidores fiéis do Evangelho? São ou somos também aqueles homens, parte de sua obra redentora. Então, para encerrar, vamos manter o nosso orar, o nosso vigiar, nossas orações para haver entre nós e Jesus uma legítima conexão, um legítimo e claro entendimento daquilo que Ele espera de nós. Porque Jesus nos convida todos os dias a sermos seus instrumentos e companheiros nesta evolução. Quem de nós aqui pode acompanhar Jesus? Quem de nós puder acompanhar Jesus deve então seguir uma vida justa e comparecer diante dele, apresentando clareza e harmonia dos objetivos de vida. Aqueles objetivos que possam, pelo menos um pouquinho de longe, se igualar aos dele, para sermos mais uma vez seus membros ativos. Então eu encerro essa palestra, desejando aqui a todos uma semana de paz, de bem, onde iremos agora ter a oportunidade de entendermos um pouquinho melhor o que é sermos membros ativos de Jesus e seguirmos os seus passos na construção de amor. Nesse instante, então, para o pessoal de casa, com a energia aqui de todos vocês, convido a todos a elevar o pensamento para a realização das vibrações, do passe e da oração final. Então, todos aqui conectados que estamos, após a palestra, vamos realizar as vibrações para esta semana que segue adiante. Como membros ativos de Jesus, vamos elevar os nossos pensamentos e vibrarmos. Muita saúde a todos aqueles que estão acamados em suas casas, num leito de hospital,
aos moradores de rua, que possam receber o amparo dos médicos do plano espiritual, que possam receber o conforto, aguardando tudo o que esperam para a cura de uma doença física e emocional. Vamos vibrar também muito discernimento, muito amor a todos aqueles que estão encarcerados, que possam refletir com amor e receberem o perdão que tanto desejam de si mesmos e do outro. Vamos vibrar também a todos os irmãos que se encontram desempregados, que entregam seus currículos, que precisam encontrar um trabalho para o sustento de si mesmo e de suas famílias. Vibremos que possam encontrar o seu emprego, o seu trabalho para o seu sustento. Vamos vibrar muito amor a todos os idosos, a todas as crianças que estão em asilos, em orfanatos, que possam receber nesse momento o amparo e o carinho de Jesus e Nossa Mãe Maria. Vamos vibrar pelo nosso planeta paz, equilíbrio, saúde, discernimento das emoções, para que possamos, assim, caminharmos todos em direção a sermos membros ativos de Jesus. Vamos vibrar também pedindo licença por nós mesmos. E assim, envolvidos nessas vibrações que estamos, realizamos o passe. Que cada um de vocês possam se sentirem agora abraçados, envolvidos por Jesus e envolvidos também por todo o amor do plano espiritual. Que cada um aqui possa visualizar ao seu lado o seu mentor, Jesus à sua frente, onde o seu mentor coloca a mão sobre sua cabeça, Jesus está à sua frente, de braços abertos, emanando todo o amor, toda a misericórdia, toda a bondade, tudo aquilo que necessitamos, pedimos nesse momento em que Jesus se encontra à nossa frente e nosso mentor ao nosso lado. Vamos nos envolvendo nessa energia que chega até nós. Assim, agradecemos o nosso mentor, damos um abraço em nosso mentor que está ao nosso lado. Agradecemos ao Mestre Jesus que está à nossa frente. Podemos também abraçar nosso Mestre para recebermos então estas boas energias. Dessa maneira, agradecemos ao mentor que nos acompanha, agradecemos a Jesus que nos acolhe e vamos encerrando também com a oração final, que é aquela oração onde pedimos que esta semana possa ser uma semana de paz, de prosperidade, de saúde, de acolhimento, e que nossas realizações possam ser feitas da melhor maneira possível para nós e para os nossos irmãos ao nosso redor. Que possamos ir para as nossas casas levando esta leveza, esta paz, sendo membros ativos de Jesus nesta semana que inicia.
Assim seja, graças a Deus. E obrigado a todos.